Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mentes em Evidência. E hoje nós trouxemos um assunto muito curioso, a importância da parceria no relacionamento ao empreender. Então, quando você vai empreender, vai trazer aí algo para a sua vida financeira, será que é necessário, será que é importante ou será que é possível ter uma parceria aí também no relacionamento? O casal pode empreender junto? Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe um casal jovem, empreendedor, que tem essa parceria, que é o Lucas e a Sara, e já vão se apresentando aí para nosso público. Muito boa noite, Cleide. Boa noite a todos que estão nos escutando. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, né, estar aqui novamente mais uma vez. E quero me apresentar, eu sou o Lucas Pazelli, tenho 24 anos, sou cristão, casado com a pessoa mais linda do mundo, né? Sou formado em Direito, sou técnico em Segurança do Trabalho e também estamos aí na labuta, vamos dizer assim, empreendendo no ramo de Medicina e Segurança do Trabalho. Excelente. Sara, seja muito bem-vinda. É a primeira vez aqui com a gente no nosso podcast, né? Sim, é minha primeira vez. É uma honra estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Cleide. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sara Pazelli, tenho 22 anos, curso Psicologia, estou ali na reta final, mas já buscando, né, minha especialização para agregar dentro da nossa empresa. Sou cristã, sou empresária, sou sócia de uma clínica de medicina e segurança do trabalho chamada ACO7 e, por último, mas não menos importante, sou casada com um homem maravilhoso que está ao meu lado hoje. Ah, que maravilha, é muito bom a gente escutar isso de um casal jovem, né? A gente vê aí que vocês estão aí na segunda década ainda, né? Os dois bem novinhos e já com uma mentalidade assim tão importante, né? De parceria, de crescimento, de empreender e mesmo de um estar ao lado do outro, né? Eu acho isso muito importante. Eu também sou casada, né? Com o Douglas, nós dois também trabalhamos juntos em alguns empreendimentos, temos aí uma parceria também, e como que isso faz a diferença, né? Na minha vida fez muito, e hoje eu quero saber de vocês, né? Primeiro, vamos começar aí com vocês narrando de onde que veio essa ideia de unir aí uma formação de Direito, né? Direito e Segurança do Trabalho também. Isso, com uma de Psicologia. Na verdade, desde quando nós começamos a namorar, até mesmo antes de abrir a nossa clínica que a gente tem hoje, né, a gente já queria empreender. Então, a gente viu que a gente daria certo e nós começamos lá atrás, salvo engano, em 2020, assim que a gente começou a namorar, a gente tentou criar uma loja digital. Acabou que por correria, eu estava fazendo, trabalhava na época também, fazia estágio, também trabalhava como influencer na época, enfim, uma série de outras coisas acabou levando a gente para um outro momento e deixamos aquilo de lado. Sim. Mas a gente sempre teve o desejo aí de empreender, porque a gente também sabia que aquilo poderia agregar para a gente dava certo para trabalhar junto. Mas aí o tempo foi passando, eu formei na faculdade, ela também está quase formando agora, e eu também já estou nesse ramo de medicina e segurança do trabalho há 10 anos, né? Então, eu vendi a ideia para ela, né? A única profissão do mundo que temos, que é o vendedor, né? Vendi a ideia para ela, apresentei o ramo, né? Vamos dizer assim, trouxe ela para trabalhar comigo também. Sim. E hoje nós estamos aí com a ACO7, nossa clínica. Nossa, que legal. Sara, e como foi para você assim, né, essa experiência e chegando no mercado, né, e vendo essa experiência do Lucas, como que ele foi conseguindo te convencer aí? Então, quando ele trouxe a proposta até a mim, eu fiquei um pouco deslocada, pensei, o que eu vou fazer? Né? E ele foi me mostrando que é um campo muito amplo e também a carência do mercado. Então, eu vi a oportunidade. E eu sempre, desde pequena, eu sempre gostei de ver oportunidades em pequenas coisas. As pessoas não valorizam e eu gosto mais de estudar sobre aquilo. Comecei a estudar e topei. Falei, sim, vai dar certo. E a nossa comunicação sempre foi uma comunicação muito assertiva. Então, eu já via que a gente não teria tanto impasse ali. Sim. Então, porque também a gente tem que pensar, será que pode prejudicar meu relacionamento? Então, foi uma das coisas também que pesou. Mas, aí, conversamos, né, meu bem? Topei, estamos aí. Tá indo bem. E já tem quanto tempo assim que vocês estão, né, com a clínica?
como um todo, assim? A clínica, na verdade, a gente está desde fevereiro, que a gente abriu sim. de fato. Mas que eu trouxe ela para Tá, porque você esse já ramo estava antes, né? antes. Aham. Então, ela já veio fazendo alguns trabalhos comigo. Ela trabalhava também comigo na outra empresa que a gente trabalhava junto, que é do mesmo ramo, também é uma clínica de medicina do trabalho. Sim, sim. Então, eu fui apresentando para elas e igual ela falou, a gente viu uma oportunidade no mercado. Infelizmente, por mais que tenham muitas clínicas, muitos profissionais, mas qualificados de fato são muito poucos. Tanto que eu até brinco, às vezes o empresário ele acha que a segurança do trabalho, a medicina do trabalho é mais como papelaria, porque só entrega um papel, um PDF e guarda aquilo e usa só quando o fiscal aparece. Sendo que, na verdade, não é bem assim. A segurança do trabalho, na verdade, se for bem aplicada, ela pode economizar dinheiro para a empresa e, ao mesmo tempo, dar segurança jurídica para ela, que é o que todo mundo quer. Isso. E como você tem esse conhecimento, né, nas duas áreas, né, da segurança do trabalho e do direito, né? Então, isso dá uma maior segurança e conforto para quem te contrata, né? Exatamente. E, automaticamente, vamos unir também, agregar o serviço da psicologia, que é onde a gente vai entender como funciona todo o processo, cultura da empresa, gestão de pessoas, que é o que mais tem de problema hoje, né? Gestão de pessoas é muito complicado. Sim, sim. Então, a gente uniu o útil ao agradável e a gente nós já estamos aplicando na empresa, né? Que bacana. E há quanto tempo vocês estão juntos, como casal? 4 anos. 4 anos? Sim. De namoro, noiva? Tudo Tudo junto. junto? Mas a história é antiga. É bem antiga. Uai, então conta essa história. Gente, Eu conto. você que está aí assistindo a gente, já deixa o seu like, né? Já encaminha esse podcast para outros casais, outros empreendedores que você conhece. E agora me fala aí, se você está curioso para saber a história desses dois, porque eu tô, hein? Eu conto ou você conta, amor? Eu vou começar, tá bom? E você pode Vai lá. prosseguir. Mas vamos lá. Tudo começou quando eu tinha 5 anos. Você tinha o quê? Uns 8 anos. Eu fazia aula de teclado e estava prestes a tocar num festival. Estava no meu quarto treinando e, do nada, chega um gordinho de blusa vermelha. Tá me expondo. Um gordinho de blusa vermelha e vira para mim e fala assim: Nossa, Sara, você toca tão bem. E, por incrível que pareça, essa é a única lembrança que eu tenho dele. E aí eu olhei assim, pensei, quem é esse menino? Chega meu irmão dentro do quarto e fala assim: Sai daí, Lucas, ela não quer nada com você. Meu e aí eu Deus. me toquei que ele era amigo do meu irmão. Aí essa lembrança eu tenho, mas agora traz as suas. É mais ou menos isso. Na verdade, eu era melhor amigo do irmão dela, né? A gente Sim. morava no mesmo bairro, no Iguaçu. Então, a gente foi criado praticamente junto. Jogava bola, videogame, coisa de menino de infância, né? Só que tinha irmãzinha, né? Então, por mais que a gente... Coisa de criança, né? Então, ela Sim. foi, vamos dizer assim, a minha primeira paixonite. Eu ia para casa do meu cunhado na época, né? Brincar lá com ele de videogame, jogar bola, mas ficava de olho De nela. olho nela. É. Ah. Então, essa história eu nem sei como que eu tive coragem de falar, porque pensa na pessoa tímida. É mesmo? Nossa, Deus, para mim poder falar aquilo com ela foi uma luta. Eu nem sei como que eu falei, para falar a verdade. Sim. Então, aí depois meu cunhado cortou meu barato e a gente foi brincar. Sim. Mas aí depois a gente se afastou. Meu cunhado, na época, mudou de bairro e tal. Eu também mudei de bairro, fui morar em outra cidade, na verdade. Então, a gente acabou perdendo um pouco do contato. A gente voltou a se falar mesmo, foi praticamente quando a gente começou a namorar, no ano de 2020, né, amor? Sim. 2020, faz 4 anos agora que a gente está junto, em novembro. Então, voltamos a se falar em 2020, através de Instagram. Na época, a Sara trabalhava como modelo, né, influencer. Aí, um perfil que criaram na época de fã-clube para ela me seguiu, não sei como. Eu falo que é o destino, porque não tem lógica. Meu perfil era novo. Então, eu fui e lembrei dela. Aí, no que eu lembrei dela, eu fui no perfil oficial. Aí, ela estava interagindo com os seguidores na época, conversando e tal, e eu mandei uma mensagem. Aí, a gente começou a conversar, e a gente começou a conversar, E aí você mandou essa mensagem assim: Você lembra daquele gordinho de blusa vermelha? Foi mais ou menos isso. Eu só não falei do gordinho da blusa vermelha, mas foi quase isso. Aí eu mandei acho que foi um emoji, que eu elogiei que ela estava linda na caixinha. Sim. Aí ela falou assim: Você é aquele amigo do meu irmão, não é? Eu falei: É, eu mesmo. Eu sou aquele lá. Aí a gente começou a conversar, marcamos de sair. Aí nesse meio de tempo a gente foi se conhecendo mais, né? Porque a gente já se conhecia, mas era de infância. A gente foi se conhecendo, viu que a gente tinha muitas coisas em comum. A gente foi conversando sobre sonhos, projetos. Nesse meio de tempo também a gente já estava mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Então a gente viu que as ideias batiam.
Então, a gente foi conversando. Nesse meio tempo, eu já trabalhava com isso. Ela já me via trabalhando. Então, a gente foi unindo. Aí, depois que a gente casou mesmo, foi onde a gente deu o pontapé inicial. E estamos aí, né, amor? 2 anos de casado já, Graças faz a 4 Deus. anos juntos agora. E Legal, legal. E aí, o irmão e o cunhado? O que ele pensou disso quando você apareceu assim, namorando a irmã dele? Ficou surpreso, mas gostou. É. Gostou. Falou assim, Lucas é um menino bom. Ah, que bom, ué. tanto que ele mora lá perto da gente, ele mora no apartamento de baixo lá. É. De vez em Agora quando a tá gente morando troca lá. uma ideia lá, conversa bastante. Ah, que bacana, gente, que história legal. Então, Sara, você falou uma coisa quando você estava comentando sobre a questão de empreender ou não com o Lucas, você falou sobre a questão da comunicação do casal. Né? Você falou a respeito de ter uma comunicação assertiva. Porque eu escuto, né, já escutei muitas vezes de pessoas até próximas a mim, e às vezes até em consultório mesmo, o casal dizer assim, não dá para trabalhar juntos, né? Cada um tem que trabalhar num lugar, e porque a gente trabalhando junto, a gente briga muito, e a relação está desgastando porque nós dois trabalhamos juntos. Né? E aí você traz uma coisa diferente, né? Que trabalhar junto pode dar certo o casal. Então, fala um pouquinho, como até mesmo com o seu olhar, né, da psicologia, sobre essa questão da comunicação entre o casal e essa questão de dar ou não dar certo trabalhando juntos. Então, a primeira coisa que quando a gente decidiu trabalhar junto é estabelecer a hora da conversa, do diálogo, que seja para falar sobre as emoções, sobre o que está sentindo. Então, isso foi muito bom para fortalecer principalmente o nosso vínculo e também a questão da profissão, né, meu bem? Chegou até um momento, posso relatar a questão Pode. do curso, que ele queria desistir do direito. Então, eu percebi que essa comunicação foi muito boa e eu percebi o tanto que nos ajudou. Eu trouxe até para ele que chama comunicação eficaz, né? É uma comunicação que geralmente o casal ele tem, que é uma comunicação aberta e honesta. Você está ali para mostrar sobre suas fraquezas, eu estou ali para te acolher. Vamos trabalhar então a escuta. Então isso foi muito bom. Através que trouxemos esse acolhimento, né, dele finalizar o curso, conseguimos também aplicar dentro da empresa. Então, não é só com a empresa que já estávamos trabalhando essa comunicação, antes mesmo. Então, foi mais ou menos isso. Eu percebo assim, né, que cada casal, cada relação, né, tem uma forma de ser e de acontecer. Mas até pela minha experiência com o meu esposo também, né, quando você tem uma relação que por si só já é eficaz na comunicação, já é tranquila, já existe um respeito. Quando você entra com um negócio, né, com um empreendimento, isso se torna suave, né? E é preciso, como você falou, também pontuar, né? Agora é a nossa hora de casal, né? Não vamos falar de negócios aqui. Sim. E, né, às vezes lá em casa mesmo a gente gosta muito, às vezes no final de semana, ficar os dois assistindo série, né, fazendo alguma coisa assim. Aí eu evito de ficar falando coisas aqui da empresa ou da outra empresa, e ele também, porque senão a gente acaba perdendo o final de semana trabalhando, né? Sim. Então, a gente tem que ter, eu acho que, essa separação. Mas isso só é possível quando essa relação ela já foi construída de uma forma, né, onde existe o diálogo e o respeito, né, Sara? Sim, isso entra muito. Tivemos também alguns conflitos com essa parte da separação da vida pessoal e profissional, onde a gente chegou também a se sobrecarregar quando começamos a conhecer uma nova rotina. Isso é muito importante, né, porque a gente está sempre em construção, sempre está vindo o autoconhecimento, e a separação da vida pessoal com a profissional, percebemos que temos que estabelecer limites. Tempo Sim. de casal e tempo de profissional. Você está ali dentro da empresa, eu sou uma pessoa, você é outra, é literalmente um membro. Né? Ele tem que ser trabalhado em conjunto. A partir do momento que um membro ele está danificado, é onde o outro ele entra para ver o que está acontecendo, para apoiar. Mas uma coisa que a gente deixa bem claro, a partir do momento que saiu da porta para fora, os problemas ficam para lá. Isso vice-versa, quanto dentro da empresa e quanto dentro de casa.
a partir do momento também que a gente pensa numa vida de casados mais saudável. Sim, sim. É claro, né, que a gente sabe que é impossível também, né, você romper com tudo, porque tem Sim. até aquela série, não sei se vocês já assistiram, A Ruptura, né? Não, nunca Não vi. Já assistiram, recebemos não? indicações. Já. É muito bacana essa série. Eu achei ela assim fantástica. Eu e o Douglas assistimos juntos. E essa série Ruptura, ela trata disso, né? Você entra na empresa, você é só o interno da empresa e você não se lembra de nada lá fora. E quando você sai, né? Você assume a sua vida pessoal, mas você não lembra de nada da empresa. Você não sabe nada que você faz na empresa. Então, assim, quem dera pudesse ser assim, né? Sim. Talvez. Mas isso também lá causa alguns danos, né? Você não saber, né? Por exemplo, um cara que estava lá na série, ele não sabia que ele tinha filhos, né? E o dia que ele identificou isso, ficou muito estranho para ele. Então, assim, a gente percebe que não dá para fazer desse jeito, mas é preciso ter esses limites que você disse, né, Sara? Sim. Né, limitar aí as conversas, né, também tratar de negócios com negócios, né? Aqui, por exemplo, quando a gente vai gravar o podcast, né, o Douglas que faz toda essa parte técnica, se não fosse por ele, talvez eu não estaria aqui gravando com vocês, porque eu gosto muito de falar, de me comunicar, mas essa parte de funcionamento técnico, quem domina é ele, né? Lá em casa também é assim. Nossa senhora, se não dependesse, a Sara que faz toda a questão da edição, tudo, e eu fico só para falar, ela edita e posta. Pois é. Aí, assim, eu fico assim, tem hora que eu fico impaciente, já querendo começar, né? E ele fala assim, não, tá. Então, assim, ele coloca também esse ponto que quem domina isso aqui, né? Em termos técnicos, de ferramenta e de conhecimento, é ele, né? E ele respeita muito também a parte que eu domino. Então, acho que entre o casal tem que ter esse respeito, mas entre o profissional também, né? Uma coisa que eu costumo dizer muito, que às vezes falha muito, é que quando... Uma coisa que você trouxe para a gente, né? Às vezes a relação já está ruim, aí tenta levar para o negócio, aí fica pior ainda, porque já não tinha uma comunicação lá atrás. E agora, quando entra para o mundo do negócio, se você não tem uma comunicação assertiva, um alinhamento de propósito e tudo bem claro e definido, saber que ali na empresa você está conversando, como a Sara falou, com um membro e lá fora a gente é marido e mulher, isso falta muito nas pessoas, ter esse alinhamento. As pessoas, às vezes, constroem uma casa de cabeça para baixo e acham que vai dar certo, sendo que tem que começar do básico, alinhar comunicação, clareza, os objetivos. Eu costumo dizer sempre que quer começar um negócio, antes de até mesmo de trazer o parceiro, conversa, mostra a ideia, fala como que vai ser, monta um planejamento. Depois que você monta o planejamento e inclui o parceiro no negócio, a probabilidade de dar muito mais certo, a probabilidade de aumentar esse sucesso é muito maior. Porque o que a gente vê muito no mercado também, no contexto geral, na verdade, é as pessoas querendo empreender totalmente sozinho, não inclui o parceiro no negócio. Quando eu falo incluir, não é só dele trabalhar junto, Sim. mas mostrar a ideia para ele. Olha, estou trabalhando em prol disso e aquilo. Explicar o porquê que ele está fazendo aquilo. Não simplesmente que ele tem que estar junto 100% o tempo todo. Verdade. Mas fazer ele entender o propósito daquilo por trás. Automaticamente as coisas ficam muito mais leves, né? Sim, sim. Inclusive, assim, lá em casa, né, você trouxe um exemplo que a gente viveu muito ele. O Douglas, né, ele vem de uma usina siderúrgica que ele trabalhava. Eu, como psicóloga, já, né, desde que ele me conheceu, já trabalhava como psicóloga e trabalhei, né, dentro da psicologia em vários ramos. E aí Douglas tinha um sonho de, né, ter uma empresa, de ter um negócio dele na área da tecnologia, e ele começou a fazer isso paralelo com o trabalho dele, e foi chegando num ponto, né, que ele não queria mais estar naquela usina, ele queria ter o negócio dele, a empresa dele. E, na verdade, não foi dele, foi nosso, porque, justamente, ele foi compartilhando comigo. A princípio, eu não estava muito a favor, porque eu pensava assim, nossa, mas vai sair quase... Né, ele tinha quase 20 anos já da empresa,
antes dele sair, quando ele começou a trazer essa ideia, eu falei assim, nossa, mas né, por que não continua? E aí, mas quando ele foi compartilhando o que você falou, Sara, é muito importante, a emoção dele, o que ele sentia ao entrar, né, para a usina, o que ele sentia quando ele estava do lado de fora, como que era, né, o desejo dele, o que ele queria, o que ele podia alcançar também de resultados fora, eu fui compreendendo. Né? E aí, até que, juntos, né, eu fui abraçando essa ideia com ele e falei, não, então é isso que você quer? Vamos procurar, então, vamos fazer. Né, vamos... E ele já, porque ele é bem calculista, bem dos números, já tinha mais ou menos todo o esqueminha, o rascunho, tudo que ele queria. Né? E assim, a empresa nasceu, né, com ele, por ele, para ele, porque era a área dele, a tecnologia, era o que ele queria, eu não entendia, mas eu entendi o sonho, o propósito, e eu apoiei ele, né, ao iniciar isso. Inicialmente, eu tive resistência, porque eu não aceitava e não compreendia, mas, quando eu fui compreendendo, eu falei, não, é isso mesmo. Né? E muitas pessoas criticaram, falaram, você está doido, cara, você vai sair de uma empresa, né, você está ficando louco, vai largar uma carreira de 20 anos para começar, né, do nada, assim, um empreendimento. E eu estive junto com ele. E assim também, né, quando eu decidi também empreender aqui no espaço, porque eu já tinha consultório, mas quando eu resolvi, né, fazer mesmo a clínica, que já era um sonho antigo, e, inicialmente, eu fui compartilhando com ele também achando que não era muito bom, porque eu já tinha uma saúde fragilizada e tudo, mas chegou um momento que ele comprou o sonho também, falou, não, é isso que você quer? Então, vamos embora, vamos, né? Partiu junto comigo. Então, acho que é isso que você falou, não necessariamente eu tenho que estar lá na empresa dele, ou ele tem que estar aqui, né? Mas a gente, como casal, um precisa compreender o propósito do outro e trabalhar juntos, né, Lucas? Exatamente. Pontuando o que você falou, não é porque talvez ele tenha que estar aqui, mas a gente entender, igual a Sara falou, entender a emoção, entender o desejo dele, o sonho. E, às vezes, as pessoas de fora não conseguem entender, porque, quando você vai arriscar, e falando agora de empreender, a gente está saindo da zona de conforto. A gente, Sim. na verdade, fica na zona de desconforto praticamente o tempo todo. Sim. E, exatamente, a gente tem que pensar no que faz para inovar, atendimento e tal. Então, quando a gente sai dessa zona nossa de conforto, que o nosso cérebro ele quer ficar nela, as pessoas de fora não entendem. E, às vezes, até quem está de dentro. Aí cabe a nós alinhar os objetivos, explicar, olha, é assim, assim, assado, e ir mostrando para aquela pessoa que aquilo pode dar certo. E, automaticamente, você traz a pessoa para dentro de você, para dentro do sonho, para dentro do projeto. Vende a ideia para ela. Sim, e quem imaginava, né, no meu caso e do Douglas, que um dia a psicologia e a tecnologia está tão próximas. Tão próxima, né? Parecia coisas tão distantes, né? Quando ele trouxe essa questão, né, do gosto dele pela tecnologia, pelas telas, pelo esse mundo eletrônico, né, e tudo mais. E parecia distante de mim, da psicologia, dos livros, da escuta, né? E aí, de repente, a gente vê que hoje, né, nem dá para separar mais. Exatamente. A tecnologia está... O mundo, na verdade, está ficando tão tecnológico a ponto que a gente tem tudo praticamente digital. Sim. Hoje você não vê praticamente quase nada impresso mais. Tudo é questão de tela aqui, telefone, computador. Então, a gente não... Consultas mesmo. Sim, é verdade. Até as consultas, teleconsultas, né, que a gente tem. Então, uma coisa que vocês dois falaram aí na hora de se apresentar, né, que eu queria trazer aqui também para o nosso podcast, vocês falaram, eu sou cristão, ela falou, eu sou cristão. Esse fato de ser cristão também foi algo que vocês viram como algo comum quando vocês se aproximaram? Isso também contribuiu para esse propósito de empreender juntos? Ou não? Na verdade, mais ou menos. Eu já era cristão desde pequenininho, ela também, só que nós éramos de religiões diferentes. Sim. Então, quando a gente começou a namorar, na verdade, nós dois estávamos um pouco separados, afastados um pouco assim da igreja, mais próximos, assim, Das na verdade. práticas. Isso, das práticas. Só que, nesse meio de tempo, a gente foi se redescobrindo. Então, a gente foi conversando, entendendo mais, voltamos à igreja, conversamos, né? Quando a gente fala de religião, na verdade, não é nem religião, é claro que cada um escolhe a sua. Sim. Mas a prática do cristianismo, acreditar em Deus e entender o nosso propósito, contribuiu muito positivamente para a gente ter essa clínica, porque, na verdade, a partir dessa clínica também surgem outros propósitos por trás disso.
Ah, sim. Interessante. É porque eu vi assim esse detalhe na hora da apresentação que os dois se apresentaram, né, colocando isso. Então eu imagino que isso seja importante na relação de vocês e nessa construção aí da empresa Sim, também. É, muito. Sara? Sim. Como o Lucas falou, no início teve, né, alguns conflitos acerca da religião, mas chegou um momento que a gente sentou para conversar novamente e percebemos que muitas coisas que estávamos carregando eram coisas familiares, né, que foi passado para a Sim. gente. Então, a partir daquele momento, deveríamos criar nossa história, as nossas escolhas, conhecer novos ares. Então, isso foi muito importante, porque a gente literalmente demos as mãos e falamos assim: vamos experimentar, vamos conhecer, vamos estar aberto. E deu certo. Aí, Ah, que bom, que legal. Uma coisa também, Lucas e Sara, que, né, qualquer um que quiser responder, sobre a questão assim da clareza, da transparência financeira, né, em questão de dinheiro mesmo. Eu vejo muitos casais em que têm contas, né, totalmente separadas, que um não sabe da finança do outro, do quanto ganha, do quanto gasta, e que dentro de casa cada um paga X conta ou X coisa. Como que é isso para vocês? Vocês trabalham dessa forma ou vocês trabalham de uma forma em que o dinheiro é comum, é da família? isso é bem polêmico. É. A gente vê muitas pessoas falando, fulano ganha tanto, o outro ciclano ganha tanto, vai separar, cada um paga coisa. É claro que cada casal, não existe uma regra, né? O Sim. que eles O que alinharem... funciona, né, para um. Exatamente. Mas falando agora da gente, nós temos uma renda onde toda essa renda é da família. Então, é Sim. eu e ela e daqui uns anos nossos filhos, né? Aham. Então, não tem que eu pago tal conta, ela paga tal conta, o que entra para casa é nosso. Então, a gente tem uma comunicação muito clara com relação a isso, com relação às despesas, com relação aos projetos, com relação ao que a gente quer fazer. É claro que a gente sempre separa. O que eu gosto de fazer é isso, o que ela gosta de fazer é isso. Então, a gente sempre deixa bem alinhado até os nossos próprios desejos pessoais, para Aham. com que a gente também faça um planejamento em cima disso e, automaticamente, todo mundo sai ganhando. Sim, sim. Bacana, né? Eu também, lá em casa também a gente tem isso desde que a gente casou, né? De que o dinheiro não é meu, não é dele, o dinheiro é da família, né? E que tudo que entra é nosso e a gente precisa saber administrar isso daí, igual você falou, né? Tem coisa que é bem comum para todos, tem coisa que é mais o prazer de um ou o prazer de outro e que a gente precisa também respeitar isso, entender, né? E saber como falar, mas eu vejo que essa comunicação da transparência e do que é comum, né, é uma coisa muito importante até para fazer crescer mesmo os processos de empreendimento, né? Exatamente. A gente tem que ter maturidade e entender que, às vezes, principalmente agora falando do empreendedorismo, nós vamos ter que abrir mão das coisas no momento para colher lá na frente. E, às vezes, muitas pessoas não têm esse discernimento e acabam se frustrando. É. Ela não quer pagar um preço agora para colher, para ter um fruto lá na frente. Ela quer colher sem plantar, não tem como. Então, Ai. a gente tem que ter uma transparência e a honestidade até com nós mesmos, para a Sim, gente sim. evitar frustrações. Verdade, com certeza. Mas essa atitude veio de exemplos ruins que tivemos. Vimos que não dava certo ter conta separada, vimos que não dava certo, que era confusão na certa. Então, tentamos, sim, juntar. A partir do momento que juntamos, percebemos que nós dois temos aquela responsabilidade e não simplesmente um depender do outro, e sim ajudar a colaborar, percebemos também que tirou muita sobrecarga. Então, foi um dos Legal. motivos que escolhemos deixar tudo junto. Que bacana, muito bom, né? Como eu falei no início, né, um casal tão jovem como vocês e já com, né, uma maturidade, com uma bagagem tão importante aí, tanto para o relacionamento quanto para a questão, né, do empreendedorismo. E assim, hoje para vocês, qual que é o maior desafio aí nessa questão de empreender? Na verdade, o maior desafio, falando agora a questão do casamento, alguns desafios, na verdade, né? Separar a vida pessoal da profissional é algo que a gente vê muito. A questão de falta de comunicação é um problema muito grande que as pessoas têm, não alinham os objetivos, e falta de planejamento também. É algo que eu vejo muito
muitas empresas que começam até bem, têm uma boa ideia, têm um bom produto, mas não conseguem ir para frente por falta de planejamento e falta de saber dividir, separar todas essas coisas. Então, tem que ter um alinhamento constante, reunião, separar, saber que cada um tem uma função dentro da empresa, equilíbrio de poder, questão de saber controlar os conflitos de opiniões. Então, isso é muito importante para fazer a empresa e sempre alinhado ao mesmo propósito, que é fazer a empresa crescer. Sim, claro. E para você, Sara, quais são os maiores desafios? Então, para mim, bom, quando a gente decidiu empreender, a primeira coisa que veio assim é o cargo, né? Porque o Lucas tem muito mais tempo no mercado, tem muito mais experiências. Então, eu pensei, será mesmo que é melhor eu entrar? Será que eu não vou me sentir rebaixada? Então, foi onde voltamos novamente, né, para o diálogo e alinhamos isso. Então, era o meu maior medo, era isso. A questão do cargo mesmo. Será que eu vou estar entrando, vou estar dando o meu melhor e não vou ser valorizada? Ou mesmo, né, notada? Só que não, isso não aconteceu. Mas, no momento, assim, se a gente for falar de dificuldade, temos um pouquinho ainda, né, meu bem, que estamos tentando alinhar sempre, porque eu percebo que é algo constante e sempre vai ter, é separar a vida pessoal da profissional. Porque uma hora ou outra surgem os imprevistos, né? A gente tem que estar abertos, tem que estar aberto a esses imprevistos, até mesmo para mudanças de ideias que tem que ocorrer de última hora. Então, sempre estabelecemos horário para sentar na mesa, caderninho na mão e alinhar tudo. Tentar sempre ter o planejamento, né? Porque agora eu estava falando, os imprevistos é claro que acontecem. Sim, sim. O mundo ele não é perfeito, mas a gente tem que estar preparado também para alguns possíveis imprevistos. Claro. Então, a gente planeja a nossa semana, planeja o que a gente vai fazer, os assuntos que a gente tem que conversar, até falando sobre dinheiro mesmo, né? Financeiro, tanto o nosso pessoal quanto o financeiro da empresa, como que está indo a saúde financeira. Então, o principal de tudo é a gente ter sempre essa clareza e a honestidade um com o outro. Verdade. E é claro que quando a gente tem um imprevisto, a gente tem que entender que, às vezes, o imprevisto ele não foi por culpa de nenhum nem outro. Às vezes, simplesmente surgiu um imprevisto. Só que se a gente levar simplesmente o lado pessoal, a gente acaba deixando a emoção falar. Agora, quando a gente vê o profissionalismo, é onde a gente tenta trazer um pouco a razão e entender que não foi culpa de ninguém. E tentar resolver o problema. Sim, porque não adianta sim. nada simplesmente abrir a boca e chorar. Tem que resolver. Eu penso que vem muito dessa questão mesmo da maturidade do relacionamento, né? Quando você vai amadurecendo no relacionamento, e isso não depende de tempo de estar juntos, muito né? pelo contrário. Porque tem casais aí que às vezes têm 20 anos juntos e ainda não tem uma maturidade de quem às vezes tem 3, 4 anos juntos. Então, você tendo essa maturidade na relação, é mais fácil, né, para lidar com os imprevistos, para lidar com as falhas, porque hora um vai falhar, hora outro vai falhar também, né? E a gente precisa estar aí para poder se perdoar, né? E como você falou, vamos resolver, né? Exatamente. Bora resolver o que está dando errado. Depois a gente resolve, né, as coisas entre nós, né? Mas a gente precisa resolver e correr atrás do prejuízo nesses momentos, né? Eu vejo muito assim também, que às vezes a gente tem o lado ruim, né? Mas ao mesmo tempo tem o lado bom de pensar assim, né? Quando a gente trabalha igual eu e Douglas, né? A gente às vezes o Douglas tem um imprevisto lá na empresa dele que ele precisa ficar até mais tarde, né? Que é o que você falou. Às vezes a gente tem que plantar para depois colher, né? E eu, não estando lá com ele na empresa, mas sabendo da empresa, participando, sabendo dos propósitos dele, eu consigo entender claramente, né, o dia que ele fala. Não é que eu não fico triste, né? Eu fico triste. Mas às você vezes a entende. gente tem um compromisso, a gente quer ir num lugar, quer fazer uma viagem, e hoje ele, né, tem um comércio que fica no sábado até meio-dia, não é sempre que ele pode sair. Então, às vezes, eu penso, né, fico triste, mas eu entendo porque eu compreendo o propósito, né? E ele é a mesma coisa. Às vezes, acontece alguma coisa aqui que eu preciso estender meu horário, ficar até mais tarde, ou passar do horário de almoço.
e ele sabe porque existe um propósito. Então, assim, a gente não briga por causa disso, né? E talvez um casal também que não trabalha junto ou que não conhece o propósito do outro, isso pode acontecer. Sim. Isso é um grande problema, né? Porque, principalmente no início, e não só no início, na verdade, né? Mas em todo momento, na verdade, da empresa, pode surgir os imprevistos. Sim. E, às vezes, tem que dedicar, resolver o problema que está ali e fica até mais tarde. Agora, quando você não tem uma comunicação clara e não entende o propósito do outro, fica difícil você entender que ele tem que trabalhar até mais tarde. Sim, sim. Agora, quando entende, as coisas ficam completamente mais fáceis. A gente fala sobre isso também. Tem dias, por exemplo, que eu tenho que ficar até tarde trabalhando. Por mais que a gente saia da empresa, eu levo o notebook lá para casa, a gente tem um escritório lá, eu fico trabalhando, ela me ajuda às vezes também, ou então ela fica fazendo outra coisa, mas ela entende também que a gente está na fase da semeadura, para a colheita vir depois. Então, a gente está plantando, e a gente deixa bem claro, amor, eu vou trabalhar até mais tarde por conta disso, disso e disso, teve esse imprevisto, a gente conversa, por mais que tinha marcado isso, isso e isso, a gente reprograma para depois. É algo urgente? Beleza, se for algo urgente, a gente vê o que faz. Sim. Mas, se não for algo urgente, a gente segue o planejamento e resolve o problema que tem que resolver. Mas tudo, a base está onde, né, gente? No diálogo, na conversa. Diálogo, a comunicação Exato. que a Sara falou no início, né? Essa comunicação eficaz, essa comunicação assertiva, o diálogo e o respeito, né? Respeito Com o acima de outro. tudo, na verdade. Então, acho que a base está aí, né? A escuta ativa. Exato. Eu aprendi muito isso com ela. Quando a gente começou a se relacionar, eu tinha muita, não só com ela, mas na terapia também, eu tinha muita dificuldade de expressar o que eu estava sentindo. Às vezes eu estava meio emburrecido com alguma coisa, eu ficava meio, não de cara fechada, mas eu ficava, ela conseguia ver que tinha uma coisa errada. Algo ela errado. me conhecia. O olhar clínico já estava aí. Já conseguia ver que tinha uma coisa errada. Então, a gente foi conversando, alinhando. Falei, amor, tem alguma coisa errada, então a gente tem que conversar para que não virar uma bola de neve e dar um problema lá na frente. Sim. Que é o que acontece com muitos casais. Não resolvem agora, deixa juntar, depois explode, não tem mais jeito. Verdade. Então, tudo está à base da comunicação. Comunicação é tudo. Isso aí. Gente, nosso tempo aqui passa rapidinho, né? E você que está aí com a gente assistindo esse podcast, né? Espero que você esteja gostando e que você já encaminhe aí para todos os casais que você conhece, porque tanto para aquele que empreende como aquele que não empreende, acredito que algumas coisas que nós falamos aqui pode ajudar, né, a você pensar e repensar a sua vida, que esse é o lema do nosso podcast Mentes em Evidências. Ajuda você a pensar e repensar a sua vida. Então, eu queria agradecer imensamente o casal, né, Lucas e Sara, por ter vindo, por estar aqui compartilhando a vida de vocês, né? Como falei, tão jovens, mas com uma maturidade, com uma visão de propósito, de vida, né? Muito bacana. Parabenizo vocês por essa mentalidade, né, tão aberta, tão fluida. E desejo que vocês prosperem, né? Que colham muitos frutos mesmo, Deus quiser, tá? amém. E que venham os filhos também para abençoar ainda mais esse lar de vocês, tá? Não só o empreendimento, mas que o lar seja próspero, tá? E eu queria deixar à vontade para vocês finalizar aí com as despedidas ou com alguma palavra que vocês queiram falar. Cleide, primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui com você conversando e o mais importante, ajudar outras pessoas com a nossa experiência. Não que nós estejamos falando é certo para tudo, mas a gente pode, com certeza, agregar algo para algumas pessoas. Então, o recado que eu deixo para a galera é: casais, conversem, alinhem entre si, tenham um alinhamento muito claro. E mais uma coisa, sobre empreendedorismo, estude o mercado, estude do negócio, estude do produto, converse com o seu parceiro ou parceira, venda a ideia, traga ele para o negócio. Assim as coisas ficam mais fáceis. E não busquem conhecimento somente técnico, mas também busquem conhecimento de vida e de mercado. Leiam livros, estudem, pratiquem atividade física e façam terapia. Nossa, depois desse final, hein? Né, Sara? O que sobrou para você, Sara? Nossa! Só tenho mesmo que em te agradecer pela oportunidade, viu? É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história e também, né, meu bem, sempre absorvendo o conhecimento. E também quero deixar aqui uma dica de um livro que se chama Comunicação Não Violenta. É um guia e é isso. Muito obrigada.
Isso aí. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo podcast. Tchau. Tchau.